Dopamina, quando nasce, se esparrama pelo chão. Se você quer ser criativo, não perca esse podcast, não. Então, o que a gente está fazendo aqui, pessoal, um pouco de pensamento associativo. Sobre o que a gente vai falar hoje, Pedro? Então, pessoal, pensamento associativo, atualmente a gente sabe que é uma das chaves para a criatividade. E criatividade tem tudo a ver com o cérebro. Isso aí, nós somos Estação Dopamina, seu podcast sobre temas aleatórios com embasamento científico. E hoje a gente vai falar sobre criatividade. Se você precisa ser criativo, né, Pedro? Fica com a gente até o final. Com certeza você vai descobrir muita coisa interessante sobre criatividade. Legal. A começar pelo Czão e Czinho, né, Marcelo? Little C e Big C. Pois é. O brasileiro, de modo geral, ele é conhecido por dar um jeitinho, conseguir resolver coisas em situações, às vezes, inusitadas, né? E isso, um pesquisador, né, que a gente leu, ele trouxe como o Czinho, né? Aquela pequena criatividade que a gente usa para resolver as coisas do dia a dia, né, Pedro? Como é que foi esse trabalho do pesquisador? O pesquisador chama Roger Beatty e ele é um pesquisador americano, neurocientista, que pesquisa a criatividade no laboratório dele, na Penn State, que é a Universidade da Pensilvânia, e tem um laboratório só para pesquisar criatividade. Olha que legal. Você não queria ter um laboratório só para pesquisar criatividade? Então, deve ser muito interessante. Esse trabalho dele deve ser ótimo. Mas imagina você ser criativo todos os dias. Pois é. Vai ter algum momento ali que vai bloquear, né? Mas ele tenta estudar o cérebro, como o cérebro funciona na criatividade. Ele faz estudos de ressonância magnética funcional, faz estudos de testes em pacientes, em pessoas, sujeitos de pesquisa. Então, ele tem várias modalidades ali para testar a criatividade na neurociência. A gente já viu vários pesquisadores que passaram aqui no nosso podcast, né? Tinha a Lisa Barrett, que tinha um laboratório só de emoções. Tinha a Lisa Mosconi, que tinha um laboratório só de neuronutrição. E agora a gente está vendo um pesquisador que tem um laboratório só de criatividade. Interessante, né, Pedro? A criatividade tem a ver com a memória, né? Mas essa memória, ela não pode ser, assim, muito precisa, né? Porque parece que a memória muito precisa, ela embota, né, a criatividade. Pois é, que nem a gente já falou até sobre os benefícios de se esquecer. A gente conversou em outro podcast sobre um neurocientista também chamado Small Scott, que tem um laboratório de memória. E nesse laboratório ele começou a perceber a importância do esquecimento. O esquecimento fisiológico também é importante. E ele viu que pessoas com memória muito boas, perfeitas demais, têm dificuldade com criatividade. Inclusive tem um conto famoso do Jorge Luis Borges, um escritor argentino contista, muito criativo. Né? Funes El Memorioso, que mostrava um personagem com uma memória absolutamente perfeita. E ele tinha zero de criatividade, ele não conseguia abstrair, mal conseguia pensar, só conseguia pensar nas memórias que aprisionavam ele. Então, para você ter uma criatividade boa, você precisa ter uma memória boa, mas não perfeita. Tem que ter algumas falhazinhas ali, para dessas falhazinhas você conseguir criar algo novo. Se for perfeita, você só vai pensar naquilo que já aconteceu e não vai criar nada de novo. Interessante, porque essa associação, essa brincadeirinha que a gente fez, né, esse pensamento associativo, muitas vezes a gente faz em outras situações, por exemplo, quando a gente vai fazer um brainstorm, né? Pois que é um pensamento associativo. Pois é, e onde a gente está juntando várias mentes, né? Às vezes para tentar resolver um problema, para ter uma ideia mais legal, né? Lembra aquele brainstorm que a gente teve quando a gente pensou em montar esse podcast? Foi super legal, né? Daí surge a criatividade, desses pensamentos associativos, né? O exemplo mais simples foi esse que a gente deu no início. A gente pensa, por exemplo, em perfume. Qual palavra que poderia se relacionar com perfume? Um cheiro. Cheiro, nariz. E aí, olfato. Daí por diante você vai desencadeando ideias. E o Roger Beatty viu no laboratório dele, outros pesquisadores, que as pessoas mais criativas conseguem ter ideias mais originais nesse desencadear, nesse fluxo de associações. Fazer associações menos óbvias, né? Associações mais inusitadas. E realmente,
isso tem uma aplicação prática, né, Pedro? Quando a gente precisa pensar em um problema real, né? Pois é. Se a gente tem, a gente pode desenvolver várias estratégias para tentar resolver aquele problema, né? E a criatividade é essencial para isso. Exato. E tem o Little C, né, que é a pequena criatividade, o Czinho, para resolver esses problemas do dia a dia. Tem pessoas que são extremamente criativas nesse quesito. E a gente tem também o Big C. Daí são aqueles caras visionários, polímatas. Sim. Quando eu falo... Quem que você pensa aí, Marcelo, quando a gente Pois fala? é, o Big C seria aí o Leonardo da Vinci, né? O cara um era cara bom. que era realmente projetou várias, um helicóptero, por exemplo, né? Pintor, tudo. Pintor, Engenheiro, anatomista. Ele tem um livro, pessoal, ele tem um livro de anatomia. E um livro completo de anatomia. Que até hoje eu fui ver o livro, é bastante fidedigno. Desenhou desenhos anatômicos muito bons. Então ele é um polímata extremamente criativo. Legal. E interessante que o pessoal Big C, em geral, se destaca e fica conhecido, né? Na humanidade, né? Pela história, né? Outro que eu penso que vem à mente também é o Guimarães Rosa, um escritor brasileiro muito famoso que escreveu Grande Sertão Veredas. Sim. E ele gostava de fazer neologismos, criar palavras. Ele se chamava de neologista. Nós somos neurologistas. Neurologista, né? Não confunda. É parecido, mas a palavra é parecida, mas é diferente, né? Então, ele criava palavras do nada e conseguia enriquecer os contos e livros dele com isso. Ele criava um mundo também de fantasia lá no norte de Minas Gerais, no sertão. A palavra que ele criou, que é mais famosa, é nonada. Quer dizer, é uma coisa insignificante. Que é a primeira palavra que tem no livro mais famoso dele, Grande Sertão Veredas. Pois é, falando de escritores, o que me vem à mente é o Tolkien, né? Porque além dele fazer um mundo com várias, né, personagens, várias raças, anões, elfos, humanos, hobbits, ele ainda desenvolveu linguagens diferentes para cada um deles, né? E realmente colocou um mapa da Terra-média, né? O livro é muito mais legal do que o filme até, né? Porque esse grau, né, de criatividade que a gente consegue ver entrar naquele mundo que ele criou, né? Eu acho que a gente consegue muito mais no livro do que realmente no filme, né, Pedro? Pois é, incrível a quantidade, né, de quanto ele conseguia criar e imaginar em um só livro, né? Pois é, Pedro, mas lembrando que você também é escritor, né? E tem alguns livros que você escreveu que são bastante interessantes, né? Fala um pouquinho sobre esse processo criativo. Então, eu nunca tive, assim, um processo criativo. Às vezes surgia do nada mesmo. Criava algum... Por exemplo, os últimos livros que eu escrevi foram O Afinador de Piano e Escola Nacional de Escritores. Para escrever esses livros, eu simplesmente pensava a respeito e ia criando. Não tinha nenhum processo. Mas agora eu estou tentando escrever novos livros e contos. Eu consegui bolar um processo criativo agora. Pois é. Baseado um pouco nessa neurociência aí da desencadear de ideias. Pois é, parece que tem um pouco a ver também com a meditação, né? De ter um tema e tentar deixar a mente livre para os pensamentos irem chegando, né? Eu tento deixar o fluxo de ideias acontecerem, não é bem uma meditação assim, porque eu guio um pouco para pensar a respeito de um livro que eu estou escrevendo. E a gente sabe que existem algumas redes neurais relacionadas à criatividade. Por exemplo, a rede de modo padrão, que é uma rede lá dentro do cérebro, é uma rede que fica muito ativa quando você está pensando e navegando ali na criatividade, tentando criar algo. É mais ou menos como zapear a televisão, né? Você não está vendo nenhum canal, mas você está passando por todos eles, né? Pois é, você está viajando ali na maionese, tentando achar alguma ideia. Quando você acha uma ideia, daí liga outra rede, que é a rede de controle cognitivo. Você fica mais atento, focado naquela ideia ali. Então você navega em uma rede, viaja na maionese até chegar numa ideia boa e foca nela. Escolher o canal, aí a gente vai partir para o que vem daquilo ali, né, Pedro? E é interessante também o sono. A gente sabe que quando a gente tem os estágios do sono, tem os estágios 1, 2, 3 e o estágio de sono REM, que quer dizer Rapid Eye Movement, em inglês, movimento rápido dos olhos. Esse estágio REM
a pessoa sonha. Nós sonhamos principalmente no sono REM. São E a gente sabe, sonhos elaborados, assim, às né? vezes são elaborados, mas a gente sabe cada vez mais que durante os sonhos do sono REM, a gente faz várias associações, uma atrás da outra. Às vezes são associações que não têm relação direta uma com a outra. Então é um processo criativo intenso durante o Uhum. sono REM. Tanto que algumas pessoas narram claramente que elas conseguiram resolver problemas cabeludos sonhando. Aham, Por exemplo, Mendeleev, que elaborou a tabela periódica, aham. ele não conseguiu fazer. Ele era um químico, acho, e tentava lá de quebrar a cabeça dias, semanas, não conseguia, até que ele estava tão cansado que ele dormiu pra caramba. Quando você está muito cansado e você dorme muito, o seu sono O REM sono aumenta. aumenta, né? Então você sonha mais, ele sonhou com a tabela periódica. Interessante. Pedro, a privação de sono. A gente sabe que tem pessoas que precisam da criatividade, né? Uhum, Pessoas que trabalham com publicidade, com design, com arte, elas precisam realmente ter a criatividade. E muitas vezes a gente tem um prazo meio corrido, a gente tem que ficar sem dormir, né? uhum. Da maneira adequada. Isso, às vezes, pode ser entre aspas, um tiro no pé, né? A gente está tentando produzir mais, mas se a gente dormisse, talvez as coisas viriam com mais facilidade, né? Qual a sua opinião? Pois é, eu acho que não tem assim uma regra, um manual de criatividade. Para cada pessoa funciona de uma maneira. Tem pessoas que relatam que quando entram ali perto do processo do sono, a criatividade desperta. E tá ali tentando dormir, entre acordado e dormindo, é quando ele mais tem criatividade, mais consegue pensar, coisa, uma explosão de associações Uhum. originais ali surge no cérebro da pessoa. E tem outras pessoas que não, que precisa dormir bem e tudo. Então, eu acho que não tem um manual de Um instruções manual, né? certinho, varia para cada um. Não é algo Entendi. que. E também não é algo que surge do nada, assim. A gente sabe que existe esse processo de associações importantes relacionadas à criatividade, como se fosse uma grande alquimia cerebral lá dentro, um caldeirão lá, misturando várias ideias que nem sempre tem uma relação óbvia. Aham. Interessante. E qual que é a sua opinião sobre aquela história do ócio criativo, né? Porque muitas pessoas, quando vão criar, elas precisam estar, assim, livres, né? Uhum, Livres de compromissos, livres de, né, ter um horário. E porque realmente a criatividade muitas vezes não vai vir na hora que a gente fala, oh, vem uhum, criatividade, oh, preciso. Realmente, como você falou, eu vou escrever um trecho do livro e ele de repente aparece na minha cabeça. uhum. Se eu não anotar, eu esqueço, né? E qual que é a sua opinião a respeito desse ócio criativo? Olha, uma boa pergunta. Eu acho que nem eu falei, não tem um manual de instrução. A gente não tem um botão de liga e desliga no cérebro. Exato. Então a gente não fala assim, ah, eu quero dormir agora, então eu vou dormir, Aham, pum, desliguei o interruptor e vou dormir. Para aham, criatividade é a mesma coisa. Quero ser criativo agora. Vou, vou ser criativo, vou criar coisas. Não é assim. Ela aham. surge ali espontaneamente. Você tem que meio que ter uma postura mais criativa, de aceitar, de ser curioso. Então, essa postura sua de talvez trabalhar, ter um hobby que vai estimular sua criatividade, é o mais importante. E não você Uhum. tentar forçar que você seja criativo. Eu acho que é aí que vai ser ruim. Você não vai ser criativo se você forçar para ser criativo. Pois é, e eu acho que um dos exemplos, né? A gente às vezes fala, né? Pô, travei, né? Não consigo sair do lugar. Uhum, E eu acho que um dos exemplos mais importantes que a gente tem no Brasil, né? Do Carlos Drummond, né? uhum, Ele simplesmente parou, né? uhum. Não conseguia mais pensar, e aí ele pensou, pô, tem uma pedra no caminho. E aí ele conseguiu realmente fazer um poema sobre aquela situação onde ele estava sem criatividade. Acabou realmente aquilo sendo um motivo para ele ser criativo de outra forma, Um né? dos poemas mais conhecidos, reconhecidos e geniais dele, né? Tem uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra. Pois é, bem interessante. Pedro, eu acredito, como tudo na vida, que se a gente tiver um treinamento, né, se a gente Uhum, descobrir como que vai ser a forma, tentar perceber
em que situações que a gente rende melhor com relação à criatividade, eu acredito que a gente consegue se condicionar a ser mais criativo, principalmente as pessoas que trabalham com isso, né? O pesquisador, ele falou alguma coisa a esse respeito? Eu acho que ele fala assim que a neurociência ainda não tem uma resposta. Por como potencializar sua criatividade? Aham. Ainda não existe essa resposta. Ele meio que dá algumas ideias, por exemplo, você se dedicar a um hobby, a uma arte que vai estimular sua criatividade, talvez no curto prazo, quem sabe no longo prazo, mas realmente ainda não tem uma, uma resposta da neurociência sobre como potencializar nossa criatividade. Eu acho que há um autoconhecimento. Você tem que buscar entender como o seu corpo funciona e a partir daí você entende a sua criatividade. Cada um tem a sua própria criatividade. Será que Interessante. sua criatividade é mais aquela little C, um big C, né? Cada um vai ter a sua. E Aham. tem alguns métodos que podem ajudar, por exemplo, ele cita num dos artigos dele um método de indução episódica. Você tenta relembrar alguma memória sua do passado com o máximo de detalhes e vivacidade possível daquela memória. E um estudo dele mostrou que se você tentar relembrar isso, isso dá uma potencializada na sua criatividade, só que só a curto prazo. É uma coisa mais limitada. Você tentar ali acessar sua memória, que a gente sabe que a memória é importante para a criatividade, e a partir daí estimular a criatividade. Então, é complicado ainda. Tem um trabalho interessante, não me lembro a revista, mas que falava a respeito de pacientes parkinsonianos que estavam usando agonistas dopaminérgicos e que eles nunca, assim, tinham o hábito, né, de O que pintar. são agonistas dopaminérgicos, Pois é, Marcelo? primeira Explica pro coisa, pessoal. né? É o seguinte, quando a gente tem doença de Parkinson, uma condição onde existe uma baixa energia, né, vamos dizer assim, da dopamina. Então a gente precisa realmente aumentar essa função da dopamina. A gente pode fazer isso com um precursor, né, de dopamina, que é a levodopa, vai chegar lá no cérebro, vai ser transformada pelos neurônios em dopamina, ou a gente pode utilizar substâncias que não são dopamina, mas funcionam mais ou menos como uma chave mestra, né? Que vai lá no receptor de dopamina e consegue ligá-lo, fazendo o efeito semelhante ali à da dopamina. Então, essas substâncias, os agonistas dopaminérgicos, né? Rotigotina, pramipexol, são os principais. Em algumas pessoas que nunca tinham tido um histórico, né, de arte, eles começaram a pintar, né? Pintar de maneira mais compulsiva e formas muito criativas, né? Uma arte que realmente não era esperado deles, porque eles nunca tinham tido nada a esse respeito. Isso mostra talvez um papel da dopamina ou da função dopaminérgica, né? Na criatividade, né? Muito interessante. Eu acho que a dopamina é um facilitador da criatividade, possivelmente. Ela aumenta, pelo menos aumenta o estímulo da pessoa para querer se dedicar a algo. Pois é, e às vezes a recompensa dela, né, de ver alguma coisa pronta, né, ali realmente, quando a gente faz alguma coisa e às vezes, parabenizado por aquilo, né, isso dá também aquela sensação de bem-estar, de recompensa que só pode ser aí da nossa boa e velha dopamina, né? Pois é. E eu também estava lendo sobre inteligência artificial. A gente sabe que na inteligência artificial você tem um fluxo também de associações de redes neurais. Ali se conecta com outro nodo ali que vai se conectando e formando o pensamento, digamos, da inteligência artificial. Então, funciona de uma maneira muito semelhante ao pensamento associativo usado por nós na criatividade. Então, eu acho que a inteligência artificial tem capacidade de ser criativa. Olha. É claro que não é uma criatividade consciente, digamos. Mas se você for ver, por exemplo, alguns programas e aplicativos de inteligência artificial que conseguem gerar imagens muito elaboradas, extremamente criativas. Então, isso não deixa de ser criatividade, mas da inteligência artificial. Interessante. A minha dúvida com relação à inteligência artificial é se aquelas imagens
que se baseiam em outras não são, assim, entre aspas, cópias de partes, né, de outros milhares de imagens que às vezes naquele mosaico lá acaba saindo alguma coisa nova, né? Qual Mas que é é a sua isso que é a opinião? criatividade. A Aham, criatividade é você fazer pequenas cópias com pequenas modificações a aham. partir de algo que já existiu. A criatividade não surge do Do nada. nada, né? Ela surge a partir de pensamentos associativos. Então, é exatamente isso que é a Aham. criatividade. Legal. Então, eu diria sim, a inteligência artificial tem um potencial criativo. Claro que não é Aham. igual ao nosso, não é consciente, Aham. mas tem um grande potencial criativo. Interessante. Até para o futuro, talvez, escrever livros. Não sei se já chegou a esse ponto de escrever um romance extremamente bem elaborado, né? Uhum. E consegue escrever algumas teses e tudo, mas não sei se chegou a um ponto de alta complexidade. Mas eu Uhum. acredito que pode sim chegar com o tempo. Certamente, né? Vai chegar. E músicas também, né? Assim, a composição de Uhum, músicas, realmente ele entende os padrões que causam as emoções na uhum. gente, né? Derivada ali de algumas peças, né? Algumas progressões harmônicas. Realmente isso aí é o futuro, né? Interessante também a criatividade coletiva que eu estava vendo. As redes sociais, por exemplo, as pessoas se juntam em grupos para discutir debater alguma ideia. Por exemplo, eu vejo grupos de neurocientistas numa outra rede social Uhum. que eles discutem e pedem, perguntam ali para os seus colegas do outro lado do mundo. E a verdadeira criatividade coletiva, eles tentam chegar a alguma solução para um problema lá do cérebro a partir dessas conversas que eu acho que tem um potencial grande de potencializar a criatividade. Você se juntar com outras pessoas, como num brainstorm que a gente faz aqui, Uhum. conversando nós dois, mas você junta centenas de mentes pensando, tentando chegar a uma solução, daí um dá uma dica ali, outro ali, e vai construindo a resposta, uma solução para aquele problema. Então a gente vê grandes grupos de neurocientistas, de neurologistas se juntando nessas redes sociais. Eu acho interessante esse potencial da rede social. Que legal. Pedro, sempre existiu ah, aquela ideia, será que existe alguma forma de potencializar a minha criatividade? Uhum, Em geral, em alguns contextos, isso estava associado ao uso ali de substâncias uhum. alucinógenas, mas tem alguma medicação, alguma estratégia, alguma substância que poderia, além dos agonistas dopaminérgicos, Uhum. que são usados em uma situação específica, mas tem alguma coisa que as pessoas que não têm problemas de saúde poderiam utilizar para melhorar a criatividade? Eu acho que ainda não tem nenhuma coisa, medicação, assim, que a gente possa usar comprovadamente, né? Aham. Lista que vai estimular a Que vai estimular criatividade. a Eu acho que não. criatividade. Eu acho que é mais a gente meter a cara lá e fazer as associações e as Uhum. pequenas modificações aí nas E é memórias, né? interessante também outra coisa sobre o pensamento associativo, é interessante para concurso, porque o pensamento associativo de linkar, né, juntar ideias ali, não é uma coisa só para criatividade. Se você estiver estudando para o concurso, por exemplo, você quer fazer um fluxograma ali juntando várias ideias, faz associações, às vezes até não muito usuais, mas que fazem você decorar, melhora a sua memória. Então é Uhum. interessante também usar esse pensamento para estudar para concurso. Interessante. E a criatividade melhorando a memória, né? Uhum, Acho que é uma coisa legal. Mas o próprio estudo, né, formal gera para a gente ferramentas, né, que a gente não sabe resolver todas as questões, a gente não aprendeu todas as questões que vão surgir para a gente na nossa vida, né? Mas a uhum. gente vai utilizando associações com situações semelhantes, ou às vezes nem tão semelhantes que aconteceram, e isso nos ajuda ali, às vezes, a resolver aquele perrengue do momento, né? Pois é, né, Marcelo? Deixa eu falar uma coisa. Eu pensei aqui, ó. Tinha um cérebro no meio do caminho. No meio do caminho tinha um cérebro. Será que eu estou sendo criativo? Ou estou copiando Drummond? A diferença entre a criação e o plágio, né? Não sei dizer mesmo. Pois é, então é isso aí, pessoal. Esse era o que a gente queria falar hoje. Curtam, comentem, Comentem, sigam. comentem
comentários criativos, por favor. Um abraço. Um abraço.